Capítulo 3. A implementação da hegemonia marxista na educação. Todos esses fatos explicam, de certa maneira, a forma que adquiriu a educação escolar nos últimos 2 séculos, mas não como o pensamento de origem marxista penetrou e dominou o sistema escolar nas últimas décadas. Os marxistas, depois da Primeira Guerra Mundial, começam a estudar os motivos que impedem o advento da Revolução, como previsto por Marx. O número de empresários aumenta, ao invés de diminuir, e a condição dos operários, cada vez menos disposta a fazer a revolução, melhora a cada dia. O diagnóstico de Karl Korsch, segundo o qual os mecanismos ideológicos do capitalismo, como as regras familiares, usos e costumes culturais, alienam os trabalhadores e impedem a revolução, põe como necessidade incontornável destruir toda a cultura que, com sua função ideológica, sustenta e perpetua as relações entre as classes. Com esse programa é criada a Escola de Frankfurt, para fazer uma crítica impiedosa de tudo quanto existe, mostrando que tudo, até as ciências e matemáticas, tem a função ideológica de sustentar o status quo. Mas a crítica será insuficiente se não for destruída, segundo Horkheimer. A própria noção de autoridade, que provém, em última análise, da família, a instituição que cria e reproduz o respeito à autoridade. O mundo em que a criança cresce está todo dominado pela ideia de poder e hierarquia, de modo que até o universo é concebido sob este prisma. Não poderia haver uma sociedade sem classes sem a destruição da noção mesma de autoridade. A família é tão opressiva, diz Horkheimer, que reprime até o instinto sexual entre seus membros, como, por exemplo, entre a mãe e os filhos. Coerentemente, com a mentalidade do próprio Marx, que via na família a própria relação de exploração e a base de todas as demais, essa crítica expõe a instituição familiar como alvo preferencial a ser minado e destruído. Os membros da Escola de Frankfurt são escolhidos ou rejeitados de acordo com a intensidade do ódio destruidor contra a nossa civilização. A par deste trabalho do negativo, Lukács nota que não seria possível promover a revolução sem um esforço de elevação do nível de consciência dos operários enquanto classe, para além dos seus interesses materiais imediatos, para além igualmente da distinção entre economia e política, numa visão mais ampla da sociedade em que os temas culturais mais amplos se ligam aos interesses imediatos do operário. É uma ação que deve ser realizada contra a própria vontade do trabalhador concreto que, por conta de sua consciência alienada, não entenda que a ação revolucionária é feita para o benefício da sua classe. Que sua autoridade e sua família sejam destruídas, que a educação dos seus filhos ocorra em meio ao caos, tudo isso é para o benefício dos proletários. Não individualmente, é claro, mas como classe, no futuro, cujo benefício será usufruído por outros. Vidas reais devem ser destruídas em nome do advento hipotético de uma sociedade melhor. As preocupações de Lukács já apontam para a necessidade de uma ação educativa para desencadear a revolução, a qual ocorre na prática na Revolução Cultural Chinesa, por conta da percepção de que a classe é letrada e o sistema educacional mantém a China atrasada e que a escola reproduz a divisão de classes. Com a divulgação dos crimes de Stalin, muitos intelectuais se voltam para o exemplo chinês. Um deles é Pierre Bourdieu, que explora a importância da educação escolar para desencadear a revolução. Bourdieu ressalta que o desenvolvimento da ciência estabelece uma hierarquia social e que a cultura significa relações de poder. Os intelectuais ocupam postos-chave na hierarquia da sociedade e a reproduzem. São especialistas na reprodução cultural e na criação de poder simbólico. Para além do capital econômico, existe também o capital cultural, e mudar a forma como se educa altera a estrutura da sociedade. A sociologia deve estudar esse processo para direcioná-lo, tornando-se assim a ciência-chave da produção do conhecimento e da tomada do poder, regulando-se a si mesma e os demais conhecimentos. Com as rebeliões estudantis de maio de 68, percebe-se que a classe estudantil tem um potencial revolucionário maior que o operariado, e que o fermento revolucionário pode ser tremendamente potencializado por meio da canalização dos instintos sexuais, que mostram um poder disruptivo, inflamatório e extraordinários. Surgem então teorias do poder como a de Michel Foucault, que inspiram uma ação revolucionária por meio da subversão da moral sexual. Desde então, a tomada do sistema educacional e sua transformação torna-se uma das propriedades dos marxistas. Ali deve ocorrer a desconstrução do modelo familiar autoritário e a modificação do comportamento sexual como forma de alterar as relações de poder. A escola torna-se, dessa forma, um dos instrumentos mais preciosos da revolução, seja operando transformação social, seja garantindo as conquistas da revolução. Por essa mesma época, os sociólogos das grandes fundações, como a Fundação Ford e a Fundação Rockefeller, chegam à conclusão de que esforços de controle populacional, necessários, como vimos anteriormente, para o gerenciamento de um governo mundial,
seriam inócuos sem investimentos em programas de alteração do modelo familiar, das relações entre os sexos e das expectativas que as mulheres fazem de si mesmas. Elas devem desapegar-se das expectativas habituais de formar uma família e ter filhos, buscar a realização profissional fora do lar e emancipar-se da tutela masculina. Tal programa converge com a revolução sexual pretendida pelos marxistas e abre-se a oportunidade de uma grande revolução cultural, promovida ao mesmo tempo pela indústria do entretenimento, cinema, televisão, música popular, etc., e pelo sistema educacional cada vez mais controlado pelos marxistas.